eu falar da síndrome do trato tibial. E nessa síndrome do trato tibial, tem correspondência direta com o joelho, como por exemplo uma patela instável, uma patela que é puxada em uma direção, gerando um estresse, condromalácia patelar. Então eu vou falar uma associação de quadril com o joelho para vocês hoje. Aí dando tempo, eu falo o restante das funções de quadril, que envolvem mais a criança, que é o leg calf pairs, que é a necrose vascular da cabeça femoral, que é desgaste nessa região do quadril, e também a instabilidade do quadril, que são as luxações que ocorrem principalmente em criança, a malformação do quadril. Aí terminando essa parte, eu vou voltar depois ao joelho, né, e falar das funções do joelho, que é ligamento, menisco, as lesões principais do joelho. Mas eu tenho que falar da síndrome patelofemoral agora, porque só não tem conexão com o trato tibial, e depois eu vou ter dificuldade para entender, tá? Então, essa é a justificativa, porque eu vou começar falando hoje de quadril e vou evoluir para o joelho, tá? Professor, deixa eu cair aqui ontem, a pediram para a gente entregar. Obrigado. Eu depois eu esqueci. Bom, o que seria a síndrome do trato iliotibial? Essa síndrome envolve essa região lateral da sua coxa, lateral. Em resumo, o que seria a síndrome do trato iliotibial? Você tem uma tensão aumentada na parte lateral da sua coxa e uma fraqueza, muitas vezes, na parte interna da sua coxa, na parte medial. Então isso aí gera o quê? Uma desarmonia. Um lado muito tenso, muito forte, e um lado muito fraco. Então isso envolve quadril, dor, problema no quadril, mas também pode refletir no joelho. Gente, é muito comum o diagnóstico errado de quadril e joelho. Por quê? A pessoa às vezes faz cirurgia até, cirurgia, é o caso extremo. Uma cirurgia no joelho, sendo que o problema dela é no quadril. Isso é o quê? Diagnóstico feito errado, tem relatos disso, né? Então não pode existir, né? A gente tem que evitar, minimizar esse erro, não é? Que ocorra o mínimo possível. Porque o nervo femoral, por exemplo, se você recorda que a gente falou lá no quadril, lá atrás, o nervo femoral, ele começa inervando o quadril, mas ele continua inervando também o joelho. Então pode ter uma dor irradiada. Então vamos tentar entender aqui, o que seria a síndrome do trato tibial? Essa fáscia lateral do quadril é uma extensa fáscia profunda que cobre a região glútea, começa aqui no bumbum, no glúteo, né? E coxa, pega mais glúteo médio e vai até a coxa. Quando eu falo coxa lateral, estou falando tensor da fáscia lata. São dois músculos aqui, ó. Vocês vão ver para o lado. Abdução. Neutra, já falei para vocês, mais glúteo médio. Uma abdução, você coloca um leve componente de flexão, você está usando mais o tensor da fáscia lata. Em ênfase, os dois abduzem. Mas se você faz uma leve flexão, você vai usar aqui mais o tensor da fáscia. Se você usa neutro, o que é neutro? Eu vou abduzir em direção a essa caixa aqui, ó, de energia, direto. Eu vou abduzir em direção a essa cortina. Se eu vou abduzir em direção a ela, aí mudou. Aí eu fiz um componente de flexão. Aí eu estou usando o tensor da face. Se eu vou abduzir em direção a essa cadeira, eu estou fazendo um componente diagonal. Eu estou usando mais tensor. Então cuidado se for abduzir o seu paciente. Ele vai querer compensar. Você tem fraqueza, você tem que colocar a mão ali para deixar que ele não faça o movimento errado. Lembra da atividade que a gente fez, prática e fez com os pacientes ontem? Faz desvio radial para mim. Não bate com o meu dedo. Lembra? Não bate com o meu dedo. Porque eu não quero que ele faça flexão, nem extensão. Eu não quero que ele compense. Não é isso? Isso vale para o quadril também. Coloca a sua mão aqui na frente, ó. Abduz para mim, não deixa fazer o movimento errado. Abduz, não deixa fazer flexão. É o cuidado que o terapeuta tem que ter, tá? Então, voltando aqui. É uma extensa fáscia profunda que cobre a região glútea, bumbum, e lateral da coxa. É a porção densa da fáscia denominada trato iliotibial. Quando eu falo trato tibial, é a região mais grossa, mais tensa. Por isso que chama síndrome do trato iliotibial. Envolve essa fáscia. Então, nós temos cobertura em termos de fáscia em várias regiões do corpo. Essa fáscia aqui é muito densa, firme, lateralmente a coxa. O tensor da fáscia lata é um músculo abdutor, como eu falei. Ele tem fibras anteromediais, na frente e mediais, que participam da flexão do quadril. Já as fibras posteriores e laterais participam da abdução, rotação interna do quadril. Então, esse tensor da fáscia lata faz vários movimentos. Então,
Então, de novo, a região dele é anterior, da frente, e medial, ela é flexora. Igual o reto femoral é, igual o ilio-psoas é, né? Igual o sartório costureiro é. O tensor da face é um flexor de quadril, ele ajuda. Mas ele é principalmente o quê? Suas fibras laterais e posteriores. Ele é um abdutor e rotador medial, interno. Certo? Então é um músculo importante aqui no quadril. Na estabilização do quadril, inclusive. Porque a abdução é um movimento que estabiliza o quadril, não é? A rotação interna é um movimento que estabiliza o quadril. É importante estar forte nesse sentido? É. Não vai gerar instabilidade, vai gerar luxação, subluxação do quadril. Porém, pode gerar uma tensão a mais, que pode refletir até na patela, que a gente vai falar daqui a pouco. Certo? Então a tensão dele exagerada. Se for uma tensão normal, beleza. Uma tensão exagerada pode gerar a síndrome do trato tibial, que envolve bursite de quadril, porque bursite lembra muito da de ombro, né? Mas tem bursa no joelho, tem bursa na ATM, tem bursa no quadril, em várias regiões corporais tem bursas. Lá no seu tendão calcâneo tem uma bursa, pode inflamar. A bursa é uma bolsa que vai proteger ali o tendão para não ficar raspando o osso, né? E ela inclusive pode inflamar em várias situações. Que é a bursite. Isso? Bom, quais são os diagnósticos mais encontrados aqui, ó? E às vezes a associação de 2 ou 3 desses aqui. Aí a parte difícil de diagnosticar o que o paciente tem? 1, 2, 3 desses. Faceite, inflamação da face ou do trato tibial. Síndrome do atrito do trato tibial, pode ter atrito e a faceite ao mesmo tempo, um atrito demasiado. Bursite trocantélio, o trocantélio maior, bem aqui no trocante que a gente palpou várias vezes, né? E vai fazer isso na prática, né? Então aqui, lateralmente, você faz rotação interna e externa, ó, o meu trocante mexendo. Rotação interna e externa, o pé está para dentro e para fora, eu giro para dentro e para fora, o meu trocante mexendo bem aqui na bursa. Bem lateral. Você deita o paciente de lado, flexiona a perna dele e palpa o trocante. Vai fazer isso na prática com vocês. Distensão ou disfunção patelofemoral. Distensão é o contrário, é mais raro. É excesso de estiramento. E pode ter também uma disfunção patelofemoral. O movimento do quadril foi para o joelho. Qual é a disfunção mais comum na patela? A patela ser jogada para lateral. Se a patela é muito puxada para lateral, você é um candidato a ter condromalácia patelar. Muito comum na mulher. A mulher às vezes tem válvula de joelho para dentro. Ela começa a correr, caminhar, tiver atividade física, aí começa a ter condromalácia patelar. Por quê? A patela dela está desalinhada. A patela é o seguinte, está aqui, ó. Se ela não caminhar no trilho, se ela sair do trilho aqui, ó, ela vai começar a raspar desigual. Aí vai gerar uma condromalácia. O que é condromalácia? Destruição da cartilagem que está ali, protegendo abaixo do joelho, abaixo da patela, certo? Então quem tem disfunção de patela, a patela não caminha certinho, a patela mais lateralizada, que a gente fala, mais para fora, a tendência é ter condromalácia. E artrose também, mais grave aí. Bom, padrões efeituosos de movimentos nas articulações do quadril e tíbia femoral são conectados. Se eu tenho problema no quadril, eu posso ter problema na articulação mais proximal, que é coluna lombar, posso ter na articulação mais distal, que é joelho, e até tornozelo. Então o quadril é uma região aqui muito importante. O que eu falei nas aulas passadas para vocês? Quadril hipomóvel, que mexe pouco. Quadril hipomóvel pode gerar o quê? Um hernia de disco da coluna lombar, pode gerar um problema no joelho, de menisco no joelho, porque ele atrapalha as articulações circunvizinhas, próximas. Por exemplo, aqui ó, na sacroilíaca, muito comum quem tem quadril travado não mexe muito, encurtamento de discos tibiais, reto femoral, aí vai gerar problemas futuros. Então, mais uma vez, não é fácil isso, eu sei disso, mas a gente tem que avaliar o paciente como um todo. Para como avaliar a mobilidade, o paciente tem problema no joelho, beleza, faz flexão de joelho, mas tendo um tempinho de sua terapia, vai lá no tornozelo e vê como é que está. Vai lá no quadril e vê como é que está. Você tem que avaliar as articulações circunvizinhas. Não no tempo de avaliar tudo, paciência. Na próxima sessão, tenta avaliar. Na outra, tenta avaliar. Não só inspeção e palpação, mas mobilidade passiva, ativa assistida, ativa livre, prova de força, quer dizer, tem um teste especial para a articulação. Se você fizer isso, você vai sair na frente do fisioterapeuta que negligenciou isso. Na verdade, o meu ponto de vista com vocês é o seguinte, eu tenho que passar isso, agora eu acho que quem vai captar ou não, cada um vai ter seu raciocínio particular. Né? Mas a minha visão de mundo, de vida, de fisioterapia é o seguinte, faz o melhor que você pode fazer. Não preocupa com o fisioterapeuta.
Se ele atendeu bem, mal, mais ou menos, meia boca, faz o seu. Porque se o seu for bem feito, você vai ajudar as pessoas e você vai ganhar mais dinheiro com o outro. Simples assim. Simples assim. Você vai melhorar a vida do paciente que foi já em 5 fisioterapeutas e ninguém resolveu a vida dele, e você vai ter outros pacientes que vão chegar para você. Então pensa dessa forma, faz o seu. Simples, bem feito, faz o seu. Vai dar certo. Primeiro, qual é o principal foco? O paciente, não é? O principal foco é o paciente, ele vai melhorar. Excelente. Tem nada melhor que você fazer um paciente melhorar, é voltar a trabalhar, e é lógico, tudo que ganhar dinheiro, quer? Lógico, você ó, a primeira coisa o paciente, uma coisa puxa a outra. Entendeu? Porque a gente não tem, às vezes pensa, fulano fez terapia tal, fez um choquinho e papapá. Então, aprende isso para não fazer igual. Orienta. Porque a seleção é natural, né, gente? A seleção é natural. O paciente vai procurar onde é bom. E onde que é bom, o boca a boca é tão importante quanto divulgar lá no Instagram, divulgar lá no WhatsApp, tanto quanto, talvez até mais. Né? Então é muito importante, tudo muito importante. Então aqui no paciente, ó, ele já passou por vários fisioterapeutas. E às vezes atendeu o joelho, foi falha. Paciência, vamos fazer seu papel, você vai conseguir resolver a vida dele. Isso é muito importante. O que eu estou querendo dizer para vocês? A avaliação é muito mais importante que o tratamento. Porque conduta, é fácil você começar a ter mais versatilidade, você começar a aprender mais coisas. Agora avaliar é mais difícil, porque demora mais, tem que ter atenção, você tem que atender o paciente do SUS, do IPAS, do remédio igual ao particular, não é? Todos têm que ser avaliados do mesmo jeito, entende? Então aqui, ó, esse paciente pode ter várias funções. É fácil assim descobrir? Não é, somente não é. Perfeito? Então tem que avaliar o corpo todo. Aquela inspeção minuciosa, aquela palpação minuciosa que vocês fazem é fundamental. Já viu quando a gente vai fazer prática lá, ó, eu peço vocês não trocar de terapia do paciente até eu chegar perto de você lá e ver se você está palpando no lugar certo e tal. Isso é fundamental. Mas Dário, eu tenho que dar uma anatomia palpatória? Ajuda mais aqui, claro. Uma coisa só na outra. O professor vai dando um papel, o outro vai no outro, no estágio você aprende um pouquinho com um, o outro até você formar e está zerado. Mas lembra, qualquer matéria, todo professor falou assim, avalia o paciente como um todo. Não avalie só um segmento que ele tem lesão, você tem que avaliar o todo. Tá? Bom, então aqui mais do que nunca, tem que avaliar o paciente global, mas seja minucioso naquilo que ele está reclamando mais. Mas lembre-se das articulações adjacentes. O que é adjacente? Próxima, ou proximal ou distal. A faceite, por exemplo. O que é faceite? É um it, aqui, da face. não é infecção, é inflamação, né? É uma inflamação da fáscia. Que fáscia é essa? Bem na região lateral da coxa. Ela confunde muito com a dor ciática. Aí eu pergunto para vocês não viram isso aqui ainda, mas pela noção de ciatalgia, como que eu faço diagnóstico diferencial? Não tem coluna para vocês aí. Qual que é o diagnóstico diferencial para dor ciática? Tipo de dor? O tipo de dor, sim. Se ela queima ou se ela é mais latejante. A dor de nervo, né, de compressão, ela irradia, né, a dor mais diferente, o tipo de dor, mas principalmente o trajeto, o local. Por exemplo, o que a gente vai fazer lá na prática depois? Aqui é o trocando. Aqui, ó, é o tubo isquiático, onde eu centro. Onde eu centro o osso. Vocês estão sentados agora. O vértebro isquiático, aqui é o trocando. No meio dele, aqui, ó, onde fica o piriforme, passa o nervo ciático, ele passa por baixo do piriforme. Então eu tenho que palpar ali. Aí eu bem no local. Eu vou caminhando no glúteo e vou para a parte posterior da coxa, é ciatalgia. Essa é anatômico. Se a dor é lateral, não é ciatalgia. É fácil. Correto? Então você tem que tentar ver o que é a anatomia pura dele. Inspeção, palpação. Aí está com dúvida? Faz mobilidade, faz teste especial, né? Tem teste para ciatalgia que a gente aprende depois. Bom, confunde com o ciático na região lateral da coxa e na região glútea. Pode irradiar para bumbum, glúteo. Não só lateral, mas posterior. Isso que confunde com o ciático. Então a palpação é fundamental. A dor pode estender-se para baixo do joelho. Olha aí o problema. Aí eu vou achar que eu estou com problema no joelho, mas a dor começou lá em cima. Se eu tratar lá em cima, vai melhorar lá embaixo, não vai? Então a dor pode ser referida no joelho. Isso é o problema. Pode chegar até o joelho. Podendo ocorrer parestesias na panturrilha lateral e irritação do nervo fibular. Essa aqui, ó, é o diagnóstico importante. É lateral. São os fibulares. Onde estão os fibulares? Os fibulares estão aqui, ó. Na parte lateral. Pode pegar gastrocnêmio lateral? Pode. Os fibulares estão aqui, ó. Que movimento que eles fazem? A eversão do pé. Sola do pé para fora. Sola do pé para fora. Fibulares. Eversão.
É de elefante, ó. Eversão. Não é inversão pé para dentro, não. Eversão. Então a parte lateral. Então já difere de novo do ciático, né? De ciático pega na panturrilha, pega. Bíceps femoral vai pegar mais central. Então aqui, ó, lateral, irritação do nervo fibular. Sintomas mais graves pela manhã, melhorando com descarga de peso, voltando a piorar com apoio contínuo. Dor de fáscia, geralmente é assim, a fasciite plantar, lá na sola do pé. De manhã você vai pisar no chão, você estira a face. Dói demais. Você vai andar o dia todo, comecei a trabalhar, esqueci da dor que eu estava sentindo. Usei um tênis com amortecimento, a palmeira de silicone, mas no final do dia eu não estava tentando pisar no chão mais. Porque dói muito de manhã, estira a face, o sol na sola do pé, e dói à noite pelo excesso de esforço. Mas durante o dia todo a pessoa até consegue trabalhar, porque vai esquentando ali, vai aquecendo, vai movimentando, a face libera, você consegue trabalhar. Aqui a mesma coisa, de manhã está ruim, está travado, e à noite piora de novo, pelo excesso de esforço. Você não ficou muito tempo em pé e tal. Né? Essa condição caracteriza-se pelo uso excessivo do trato tibial, a região lateral da coxa. Descondicionamento de músculos sinergistas. O que são músculos sinergistas? Que ajudam no movimento. Aí é o principal. Glúteo médio e máximo. Por que glúteo médio e máximo? O médio e o máximo são também abdutores do quadril. Mais ainda o médio. Mais o médio. E o quadríceps também, porque ele vai estabilizar a patela. Né? Principalmente o vasto medial, que eu já falei daqui a pouco, a parte medial, a parte dentro do quadríceps. E o iliopsoas. Por que o iliopsoas? Ele faz o que? O iliopsoas? Flexor de quadril. E aqui o tensor da face também não é um flexor de quadril? Sim. Então, vem cá. Tem pessoas fortes. Do quadríceps, eu tenho o reto femoral, que é o flexor de quadril, e tenho o vasto medial, que é da parte de dentro do joelho. Eu tenho um glúteo máximo e médio forte. Você concorda que o tensor da face vai trabalhar menos? A ação do tensor na flexão do quadril? Então tem que ter o quê? Pessoas, reto femoral forte. Então, sartório também. Ele é um abdutor do quadril. Então tem que ter glúteo médio forte, glúteo máximo forte, que não vai ser sobrecarregado. Olha, o problema aqui não é tensão exagerada, o excesso de esforço. É como se você fosse na sua casa, tem 3 pessoas, só você que faz todo o trabalho lá. Você vai ficar sobrecarregado. Se cada um fizer um pouquinho ali, ó, aí você vai ficar menos sobrecarregado, você vai cansar menos. Vai forçar menos. Entende? Então essa é a perspectiva. Correto ou não, gente? Mais uma vez, eu estou explicando a anatomia para vocês. E cinesiologia. Quem faz flexão de quadril? Reto femoral, pessoas. Tem que fortalecer. Quem faz a abdução do quadril? Glúteo médio, tensor da face. Então tem que fortalecer mais glúteo médio. Então tem só o problema. Perfeito? Agora, do joelho eu estou falando muito pouco. Eu só citei o vasto medial, fibras oblíquas. Porque daqui a pouco eu vou falar o que esse vasto medial faz com a patela. Com a patela. Porque assim no trato tibial envolve quadril e joelho. Por isso que eu vou dar um pouco de joelho hoje para você. Quer introduzir joelho leve. Né? Dúvida até aqui? Essa disfunção aqui é mais comum que a artrose do joelho? De quadril? Não. É mais comum que a artroplastia? Não. Mas pode ter, principalmente quem vai trabalhar com atleta, corredor, saltador, vai ter muito. O que é um problema nosso? A gente corre e a gente não acha uma pista igual essa da Ezefego, ou até melhor que essa aqui da Ezefego, que é um amortecimento, Estádio olímpico. que é plana. A gente corre no Vaca Brava, no Areião, na Praça Esporte, que tem subida e descida. A subida força muito a musculatura, a descida é pior ainda. Porque a descida você joga o peso todinho. Aí na descida a pessoa quer acelerar, aí que é o problema. Porque o peso vai todinho ali, a carga. E ela tem um valgo de joelho, tem uma série de assimetrias, aí vem o problema. Correr, gente, eu vou falar para vocês. Ó. O correr não é para todo mundo, não. Tá? O correr é para quem é condicionado, quem faz um trabalho de fortalecimento e tal. Porque correr é uma atividade excelente, você emagrecer, principalmente excelente. Só que ela gera muito mais transtorno e estresse do que a bike, do que a bicicleta, e do que a hidroterapia, do que a hidroginástica, do que a natação. Do que o transporte da academia. Então o correr tem que ser muito bem feito, porque o correr força. Eu estou um pouquinho acima do peso, eu quero emagrecer, eu vou correr. Às vezes é melhor você ir para a bicicleta primeiro, depois você corre. Entende? Porque a descarga de peso é muito grande. Agora o caminhar não, caminhar é diferente. Às vezes é melhor você caminhar rápido do que correr. Porque você não está preparado para correr ainda. Ou se eu faço um trote assim leve, alterna trote leve, aquela corridinha leve, com caminhada rápida. Porque você tem que emagrecer e perder peso. Mas então a gente até simula o paciente, ó, tenta pedalar, correr, não para todo dia não.
Mas o cara corre 10 km todo dia. Tem uma saúde excelente, cardíaca, respiratória, só que o joelho dele no quadril vai responder. Não estou querendo falar que vocês devem correr mais não, tá? Mas tem que ser cuidadoso, sim, só pode gerar outro problema. Porque às vezes vai lá no médico, o médico não entende de cirurgia, de remédio, não entende nada, zero. Vou falar zero mesmo, assim, para ser bem enfático com você, não é zero. Né? Mas ele entende quase nada de exercício. Quase nada. Toda indicação que ele dá para você é furada. Porque eles não estudam exercício. Ah, vai caminhar, vai correr, não sabem nada disso. Nada. E os que entendem mais ou menos, são praticando atividade física regular, eles sabem um pouco mais. Mas quem sabe exercício é você, fisioterapeuta e professor pessoa física. Esses dois têm que saber. O que é intervalado, o que é contínuo, o que é bike, o que é esteira, o que é... Vocês que sabem, entendeu? Então vocês sabem dosar isso. Dosar. O médico fala para a gente assim, ó, não faz exercício não, porque pela minha cirurgia não pode fazer isso. Eu quero isso que eu tenho que fazer. Agora, o protocolo de exercício é com vocês. Pode discutir 1 hora com o médico. Se souber menos que ele, não está errado. Está errado, de exercício. E você não quer discutir com ele de cirurgia e remédio, porque quem sabe ele. Então, cada um na sua praia, não é isso? Então, exercício físico bem feito, reabilita o paciente rápido, reabilita. Esse paciente aqui, ó, não é o paciente que vai para a cirurgia, é difícil. Então, quem vai resolver ele é o fisioterapeuta. Agora, prótese quadril, aí o médico vai resolver o problema, você vai entrar depois. Nesse caso aqui, você é mais importante. Então, vocês têm que saber isso, correto? Bom, vamos lá. Exercício, então, Dani. Me mostra o que eu vou fazer com esse paciente. Eu estou avaliando ele, não estou? Inspecionando, palpando, mobilizando, no teste especial. Então, olha, vem cá. Olha o exercício que eu posso fazer ali. Ó. Exercício perfeito. Esse aqui, abdução do quadril. Esse aqui não é tão ideal assim, porque está com isometria aqui, ele tem muito pouca força. Abduzir o quadril. A bola. Pode ser para lá. Leg press. Fechou a cadeia cinética, excelente. Vai fortalecer o quê? O quadríceps, né? É importante essa estabilização. Você tem que manter toda a estabilização de pelve. Agachamento, muito bom. Então você tem que ver o que existe você fazer mais. Cadeia fechada, cadeia aberta. Cadeia fechada, extremidade distal fixa. Cadeia aberta, extremidade distal livre. E cadeia aberta? Elástico, tornozeleira. E cadeia fechada? Leg press, agachamento, afunda, avanço, búlgaro. Correto? Para a perna. Então, posso fortalecer com o teu médico, nesse caso aqui, a redução isométrica. Posso fortalecer quadríceps. Qual é a vantagem do leg press? Fortalece só quadríceps? Não, um muito também. Fortalece tudo, né? É, porque cadeia fechada. Você faz isso aqui. Estende o quadril. Glúteo, o maço está indo? Tá. O médio ajuda? Sim. Joelho. Você estendeu o joelho? Quadríceps. E dentro do quadríceps tem um reto femoral, tem um flexor de quadril. Então, é um exercício bem completo, você tem que instituir no seu paciente. Aí é lógico, você tem que ter bom senso. Séries, repetições. Começa com mais séries, mais repetições, pouca carga. Acostumou? RML, resistência muscular localizada. RML, resistência muscular localizada. Vocês não gostam muito de fazer na academia. O paciente não gosta muito de pouco peso demais. Porque na academia o pessoal curte, né? Por isso que eu falo assim, ó, você está vendo fisioterapia? Coloca o peso aí, né? Eles brincam, né? Tem uma brincadeira sadia, boa. Coloca peso aí, tá certo. Aí você coloca peso, tem que diminuir o quê? Carga. Opa, tá errado. Coloca peso, carga, diminui o quê? Repetições. Como é que eu vou fazer 20 repetições com muito peso? 15? Quando está fazendo 12, é que já está leve. Aí você vai aumentar o peso, fazer 6 repetições, 8, 10. Aí, gente, eu não vou ficar discutindo isso com vocês, tem vários protocolos, eu vou falar besteira. Você tem que estudar qual você quer usar. Tem protocolo que usa menos repetições, 6, 4, carga máxima, submáxima, mas vai girar entre 6 a 12 repetições. Quem faz desses 6? Só o halterofilia, isso que pega muito peso. Quem faz mais que 12? Aí está fugindo um pouquinho da lógica da hipertrofia, da força muscular. Só que é um detalhe importante. A amplitude, como eu disse que ela falou, certinho? Só que vale o risco-benefício agachar até o chão, vale o risco-benefício baixar muito mais que 90 graus. Então, às vezes eu vou dosando ali, faço um excêntrico mais devagar, faço isso bem feito,
vai ter resultado, será que vale a pena arriscar na angulação maior? Atleta, às vezes, tem que forçar, porque ele precisa daquele movimento geoesportivo para o esporte dele. Aí o atleta, ele vai detonar o corpo dele, porque ele tem que ter performance. Ele tem que ganhar dinheiro, tem que ter sucesso. Aí é diferente. O atleta de alta performance. O atleta recreacional, que são todos vocês aqui, ó, para que arriscar assim? Ah, pela estética? Estética vai ter todo jeito. Malhando, você tem que esperar um mês a mais, 2 meses, você acha que é do mesmo jeito. O problema é a ansiedade que ele ganha rápido. A ansiedade do paciente. Eu quero ganhar para ir para o Paraguai, para ir para a praia. Eu não esqueço. Vou ganhar, mas só que isso não é sinônimo de saúde. Se você quiser ganhar para ficar bonitão, beleza. Mas não faz diretão. Se fizer isso direto, vai lesionar seu corpo. Então, lá o remédio para emagrecer, faz uma vez ou outra, supervisão médica. Não faz direto, não. Quem vai já tem hora. Não faz direto. Certo? Exercício bem feito, bem condicionado. Olha só, na síndrome do trato tibial, a dor e hipersensibilidade é na região do côndilo femoral lateral, que é lateral do joelho, ó, côndilo lateral. Como que eu acho esse côndilo? A gente vai ensinar vocês logo acima da linha articular, da interlinha. Aqui eu pego minha interlinha articular, tem que dobrar meu joelho, ó, acha a interlinha. Eu acho a interlinha articular. O que é essa interlinha articular? É o espaço do fêmur com a tíbia, não é grande. Então tem que palpar, afundar o dedo. Se eu ver aqui onde eu vou palpar o ligamento colateral medial, ó, onde eu vou palpar o ligamento colateral lateral, daí palpa o LCA para mim, o LCP, não tem jeito, ele é interno, ele está lá dentro, não tem jeito. Mas o LCM você palpa. O LCL, colateral medial e lateral, você palpa. Tendão patelar aqui, está bem na interlinha articular, igual. Tendão quadricepital, né? A gente vai fazer toda essa observação. Síndrome do trato tibial, hipersensibilidade no côndilo lateral. Bursite trocantérica. A pressão exercida no trato tibial vai gerar dor aqui, ó, bem no trocânter. No trocânter, trocantérica. Fica bem aqui, pertinho do tendão do glúteo médio. Disfunção patelofemoral. Opa, desci pro joelho. Joelho. Causado por encurtamento do trato tibial, na inserção aqui no retináculo lateral. Então aqui, ó, o retináculo lateral, essa parte lateral do joelho. Então o que vai fazer agora? Agora a gente pode falar. Vai puxar a patela para onde? Se insere aqui. E ele está tenso. Vai subir a patela? Pode subir. Mas você vai fazer o que com ela? Lateralizar a patela. Se olha no raio-x, a patela do paciente está assim, lateralizada. Está bem nítido. É lógico que, perceber isso no raio-x, tem que ver raio-x normais. De patela alinhada, você vê que ela está lateralizada. Tem que ver vários exames de raio-x. Correto? Ela está lateralizada. Ela está caminhando fora do trilho. Aí eu já posso falar agora. Se ela está caminhando para o lado, o tensor da face está muito encurtado, vasto lateral pode estar encurtado, os músculos laterais podem estar encurtados. E quem está fraco então? Está na parte interna. Adutores, o vasto medial do quadríceps, as fibras oblíquas principalmente, puxa a patela para dentro. O segredo vai ser puxar a patela para dentro. Vou falar daqui a pouco. Bom, isso aqui é o mais incomum, tá? Distensão do trato tibial. Ele é excessivamente alongado, né? Distendido. Isso aqui é o mais rápido. Tá? Se eu sou muito firme, é o mais rápido que eu por uso excessivo, o complexo tensor da face lata, o trato tibial pode estar excessivamente alongado, ou seja, pouco atuantes. É incomum. Mais por quê? O encurtamento. Perfeito? Isso. Então, o tratamento com diagnósticos comuns aí, ó, para essas discussões, é o quê? Primeiro, avaliar a dor e inflamação. Na fase aguda, redução da dor e processo inflamatório, anti-inflamatório, por parte do médico, sim ou não, né? Ver se vai fazer uso ou não. A crioterapia é um recurso muito utilizado. Aí a crio, você vai usar na região do quadril e do joelho, que não dá para você colocar a bolsa que envolve toda essa região. Eletroterapia, aí sim você pode colocar os eletrodos de tensão lá no quadril, caminhando até o joelho, aí a elétrica pode usar o tênis, o interferencial, começa aqui e vai até lá embaixo. Redução de cargas com bengalas. Bengala é mais usado para paciente mais velho, né? Eu geralmente vou usar a boleta, tá? Canadense pega no pedaço, ou sei lá. Andador não, difícil.
Fitas adesivas, que a gente fala, são as bandagens elásticas. Você vai fazer para inibir o trato tibial, vai fazer de uma forma que alongue, inibir o trato tibial, a bandagem elástica, e vai fazer a bandagem aqui para estimular a parte medial. Olha na patela, por exemplo, puxando para dentro, para a patela e para dentro. Travesseiro entre as pernas dos pacientes que dormem em recurso lateral. Então, para ele posicionar melhor esse trato tibial, é importante você acomodar não só a região da cabeça dele, mas também a região das pernas. Isso é segredo para todo mundo. O livro do travesseiro na cabeça ou nas pernas. Isso não é segredo para todo mundo. Aí você vai perguntar, como é que eu vou colar essa bandagem aqui? Para colar a bandagem, quando você quer inibir o músculo, você tem que colar o músculo, por exemplo, uma opção ele alongado. Você vai alongar o trato tibial. Como que alonga o trato tibial? Faz um movimento aqui, estou jogando a perna dele para dentro, pega aqui, puxa para dentro. Aí você vai colar onde? Daqui para lá ou de lá para cá? O músculo alongado. Você vai colar a bandagem para inibir esse trato todinho. E como que você vai estimular aqui a parte medial? Você cola, por exemplo, a bandagem no centro da patela, no centro dela, é para a gente contrair o quadríceps, não é isso? Aí você puxa a bandagem para cá. Ó. Você vai colar aqui a bandagem aqui e aqui. Na bandagem lá, nós temos dois papéis importantes. Tem aqui ó, a base dela e tem a âncora. A base é onde você colou primeiro. A âncora é onde você vai ancorar ela, vai finalizar a bandagem. E entre a base e a âncora tem o corpo da fita, que é o corpo da bandagem elástica. Então, por exemplo, eu quero uma grande tensão. Então, vai cuidar para não machucar a pele do paciente. Você vai forçar ali, pode machucar a pele. Então, não orienta você fazer bandagem muito forte, faz mais leve no início. Você cola a base, estica a fita só um pouquinho, aí depois cola a âncora. Só que tem um grande lance. A base e a âncora não colocam tensão na fita. Você olha para a fita assim, ó, ela está preenchidinha aqui, aí você abre ela aqui, ó, você estica, vai aparecer os orifícios dela, aparece? Aí você vai parar com a tensão e cola a âncora. Porque a base e a âncora são sem tensões, para não ficar soltando. Por isso que a gente arredonda a fita todinha, a gente arredonda com uma tesoura para ficar aquelas pontinhas, para não ficar soltando. Aí você consegue atender o paciente hoje, terça-feira, você atende ele terça, quinta e sábado, vamos supor. Aí quinta-feira você tira a fita e cola a outra. E com 2 dias ela está fraca já. Vai durar, enquanto tomar banho normal, vai durar até 2 dias depois. Então a vantagem é isso, tem que ver se quer estimular ou inibir. Peitoral. Colar o peitoral para inibi-lo, ele é alongado. Eu quero estimular o manguito, supraespinhoso. Então tem que fazer ação do manguito. Ele vai encurtar ou cola a bandagem. Aí geralmente a gente coloca a origem para inserção ou inserção origem de acordo com o que você vai querer estimular. Tá? Isso é só um adendo com relação a bandagens. Se quer saber mais sobre bandagem, não dá para fazer o curso agora ainda, vai na internet, lá tem vários vídeos mostrando como é que você vai colar para estimular deltoide, estimular bíceps, você vai pegando o jeito, é anatomia pura. Tá? Eu quero estimular o bíceps, cola aqui, origem dele, estica a fita, depois colo a âncora lá na inserção. Se eu quero estimular, coloco uma tensão na fita e peço para contrair o bíceps. Quero inibir, faz com o bíceps alongado. Quando você for contrair, a fita vai puxar, não vai deixar você usar a ação do bíceps. Assim que a gente usa bandagem, tá? Assim, linguagem bem simplificada, tá? Então, pacientes aqui, ó, bengala, muleta, anti-inflamatório, crioterapia, essa fase inicial. Esse aqui é um protocolo perfeito? Não, você pode usar agulhamento, você pode usar o agulhamento junto com os jacarezinhos lá conectado, por exemplo, com um tênis, agulha, mais um tênis. Pode usar crioterapia hoje e depois, logo depois, você massagear na região, aí já começa a entrar na fase sugadura, certo? Aí não poderia entrar. Bom? Aí Poderia entrar, só que aí você vai fazer exercícios mais leves, alongamento, estiramento, mobilidade leve, porque as propriedades físicas da água vão aliviar ali a dor, o meu sobrecarga, não é isso? Aí entra. Por exemplo, você não faria um Bath Ragaz aí. O Bath Ragaz é fortalecimento para potencializar a dor. Vou fazer o fortalecimento com pé de pato, caneleira? Não está na hora. Essa faz aguda.
dor, inflamação, né? Aí eu entro na restauração da mobilidade. Essa restauração da mobilidade é uma fase subaguda, ou às vezes até crônica, depende do paciente. Um atleta, você pula etapa, você acelera mais. Uma pessoa menos ativa, você dá uma segurada. Restaurar a mobilidade, alongamento do trato tibial. Como se alonga o trato tibial? Fazendo a adução do quadril, fazer uma adução cruzada em a média, a gente vai mostrar que eles vão alongar essa região lá na prática. Fortalecer e mobilizar o glúteo médio. Como é que eu fortaleço o glúteo médio? Cadeia aberta. Abdução simples, neutra. Como é que eu fortaleço cadeia fechada? Agachamento. Eu fortaleço o glúteo. Existe agachamento com apoio unipodal. Aqui, ó. Isso fortalece muito o glúteo médio. Está segurando a pelve. Na cama elástica. Evitar posturas estáticas ou ortostáticas paradas de angulação do padrão de rotação interna de quadril. Por quê? A rotação interna de quadril, ó, coloca em tensão esse tensor da face lá. Ele é o rodador interno, né? Ele é um flexor e um abdutor. Então, principalmente a rotação interna pode gerar mais funções do substrato do tibial. Fortalecimento bom. Já mostrou nas outras imagens da dose de quadril, né? Para artroplastia. Na polia. Extensão de quadril na polia. Por que o joelho dela está dobrado, flexionado? Para isolar o glúteo. Isolar o glúteo, ficar mais glúteo, né? Máximo. Médio. Fortalece mais o glúteo máximo ou médio? Essa função de extensão? Para trás é o máximo. Ah, eu quero fortalecer mais o médio. Vou fazer a polia para abdução. Polia. Polia na academia, simples. Várias clínicas de fisioterapia tem também estação lá com a polia. Hoje em dia é fácil, né? Você vai atender no prédio dele, tem uma academia pequena lá que tem tudo isso. Tem pacientes que tem isso em casa, eles montam isso em casa. Hoje está mais barato você montar em casa uma mini academia, bem simplificada. Isso fica mais barato que malhar, deslocar. Então hoje é muito fácil o home care, o domiciliar, na sua clínica, então, onde você vai trabalhar vai ter. Um esportivo, uma polia. Então, melhorar o desempenho muscular. A endurance. O que é endurance? O que eu vou fazer aqui? Resistência, né? Muitas repetições e pouca carga. Ah, mas eu quero trabalhar hipertrofia também. Aí você investe tudo. Mais carga e menos repetições. Só tem que ter os dois. Mas, ó, ele é um corredor de maratona. Ela gosta de caminhar muito. Ele gosta de ficar muito tempo em pé. Os três precisam de mais o quê? Endurance. Mas precisa de força também? Hipertrofia? Precisa. Mas eu vou enfatizar o endurance, porque a atividade dele precisa de endurance. Muito tempo em pé, muito tempo na postura só. Endurance é resistência. Endurance vem de enduro. Longos períodos. Resistência. Mais repetições e pouca carga. Na polia lá, ó, vou repetir 20 vezes aqui. 25 vezes. 30 vezes. Isso é endurance. Muito peso. Poucas repetições. Aí é hipertrofia ou força. Isso não vale só para quadril. Já falamos lá no ombro, tudo igual. Bom, fortalecer os sinergistas do trato tibial. Quem são os sinergistas? Tem que estar forte para ajudar o tensor da face. Glúteo máximo, né? Extensão. Glúteo médio, também extensão, mas abdução também. Quadríceps, principalmente o reto femoral, que é o flexor de quadril. E o vasto medial, puxa a patela para dentro. E o iliopsoas, que é o flexor de quadril. Eu falei tudo dentro lá atrás. O sinergista que ajuda no movimento, ele tem que ter força. É um exercício bem individualizado, não é, gente? Aquela historinha lá, vamos fortalecer tudo, alongar tudo. Pode resolver os casos? Pode. Mas se você for mais específico, fortalecer mais esses músculos, o pós-operatório vai recuperar mais rápido. A chance de recuperar é maior. Por que eu estou falando fortalecer aqui? Mas ele é indicado para hidroginástica, para musculação. Ele faz, ele melhora. Pode melhorar. Porque ele fortaleceu tudo, inclusive esse músculo. Só que na fisioterapia você tem que ser muito mais efetivo, não é? Você vai fazer isso muito mais rápido e depois você manda para a educação física. Aí está zerado já. Aí você fala para ele, ó, na academia faz mais agachamento, fortalecer isso. Faz mais o leg extensor, fortalecer o quadríceps. Você explica assim. Manda um recadinho ao pessoal. Enfatiza esses músculos aí que tem essa disfunção. Não passa um recadinho, protocolo feito não, só orienta. Esse paciente que vai sair de você vai para a educação física. A vida inteira vai
tem que ser acompanhado. Ou personal, ou pelo instrutor da academia, né? E é legal que você ensine ele muito bem, porque na academia que ele vai, às vezes o instrutor não vai ficar muito colado nele. Ele vai fazer sozinho. Com leve ajuda do instrutor. E sabe que a academia é mais cheia, é movimentado, está bem orientado. Ou fazer em casa. Iniciar com exercícios ativos assistidos. Eu assisto o movimento para ensinar e o movimento correto. Logo após ativo livre, ele faz o movimento ativo livre ali, com a coordenação perfeita. Aí vem os exercícios. Você tem que fazer fácil. Para ensinar pelo padrão de movimento correto. O que é aqui, ó? O ativo assistido. Para que for abduzir o quadril, eu queria abduzir com ação um pouquinho de flexão. Você vai ensinar ele. Eu queria fazer um exercício de agachamento, eu queria descer desigual. Com a base no papel, o papel caindo. Você tem que ensinar ele devagarzinho ali, apoiando, para depois ele pegar a coordenação perfeita. Exercícios isométricos são interessantes serem feitos antes do isotônico. O isométrico não vai mexer com a articulação do quadril, do joelho. Então, você vai suportar melhor isometria com almofada, bola, né? Para os movimentos que a gente quer. Abdução, extensão, flexão. Aqui alguns exemplos. Olha o meu agachamento. Olha o que eu estou segurando o joelho dela aqui, eu possuo ela devagaramente. Não é? Pedir para você fazer e puramente fazer. Ele está tocando aqui, observando o movimento, ver se o joelho está acreditando, se o quadril está. Ela vai fazer o agachamento perfeito, com a coordenação do seu quadril. Olha aqui o seu quadril. Um exercício de quadril, de flexão de quadril. Simples. Fica ali aberto. Outro leg press de novo. Ou lá no leg extensor, fica ali aberto. Então, vamos fortalecer quadril e joelho de forma bem sincronizada. Tá? Mais uma vez, a gente fecha esse tipo. O que eu tenho que fortalecer como sinergista no quadril? Máximo, extensor. E médio, extensor. O que mais? Quadríceps. Principalmente o reto femoral e o solto, porque são flexores de quadril. Ação e principalmente na abdução. A abdução é principal. Aí fechou aqui assim o trato tibial, agora a gente vai para o prometido do joelho. Bom, o quadril eu acho que vocês estão entendendo um pouco melhor. Aqui está uma foto do Ronaldo bem novinho, né? Ele tem um exemplo clássico de problema do joelho. O joelho estava rompendo o tendão patelar, já teve lesão de LCA, ligamento do joelho. Provavelmente ele tinha também problemas no quadril. Provavelmente. O que acontece com os jogadores de alta performance no Oriente? Tem um torque muscular, uma força muscular fora do comum, treina muito pesado, toma muito remédio para dor, anti-inflamatório e tudo mais, que pode até deixar os ligamentos, tendões mais fracos, risco de ruptura. Então é um estresse muito grande. A gente não tem que propiciar isso para o nosso paciente comum, que é um atleta recreacional, uma pessoa que está saindo do sedentarismo para a atividade, então a gente pode causar mais. O atleta de alta performance é mais difícil, existe muito resultado, então vai ter lesão com certeza, mais cedo ou mais tarde, não tem jeito. Bom, mas o que a gente vai fazer? Por exemplo, esse exercício que ele está fazendo com o fisioterapeuta dele. Mas isso com muito tempo foi colocado como um dos melhores exercícios que tem. Não é ruim, mas é um dos mais perigosos. Que é o leg extensor. Que é a extensão do joelho. Por quê? Aumenta o cisalhamento do joelho, aumenta o estresse do joelho. Mas o agachamento bem feito é melhor que o leg extensor. Mas por que o pessoal até hoje faz leg extensor e é bom também? Toma cuidado. Ele foca, né? Ele isola o quadríceps. Ele é um exercício cinética aberto. Ele vai dar hipertrofia do quadríceps. É bom? É. Mas tanto que pós-operatório imediato, muitos pós-operatórios não vai fazer. Não vai fazer. Vai fazer um mini agachamento aqui, ó, mas não vai fazer esse. Porque aqui o cisalhamento, esse cisalhamento, estresse do joelho é demasiado. Então ele diz, vou fazer uma grande angulação, vou fazer um movimento muito peso, para quê? Se o risco dele é maior. Não foi que é proibido, isso é a fase para usar, que jeito para usar. Olha aqui, ó. O que o fisioterapeuta está fazendo? Estou chamando a coxa dele. Eu quero estimular de forma tátil, para ele chamar aqui a musculatura do parente dele para trabalhar. O toque terapêutico. Muito bem.
Então vamos falar dessa síndrome patelofemoral. A síndrome patelofemoral, ela deriva da onde? Do trato tibial, muitas vezes. Tem que sair de lá? Não, mas a pessoa tem que só do joelho. Mas muitas vezes tem a ver com o trato tibial. Então vamos falar dela aqui, ó. Eu vou pular do quadril para o joelho de propósito, só para falar dela. Depois de volta de novo no quadril. Essa síndrome patelofemoral, ela tem o quê? Dor não específica na região anterior do joelho. O que é dor não específica? Você não sabe muito bem se a dor é ali, se é mais acima, né? Então, pode ser que eu tenha de quadril também. Porção anterior do joelho, vai na frente, mas pode ser um pouquinho lateralizada também. Dor ao subir e descer de escadas. É um movimento do mecanismo extensor do joelho seu. Na hora que você estende o joelho, concentricamente. Na hora que você freia a descida, excentricamente. Concêntrico, excêntrico. Concêntrico, excêntrico. Subir escada. Então existe escada cinética fechada. Simula como se fosse um agachamento. Dor ao mover-se da posição agachada para de pé. De novo, mecanismo extensor, não é? Estender joelho, estender quadril. Estender joelho, estender quadril. E por fim, dor ao sentar-se durante longos períodos. Sinal do cinema que o pessoal fala. O cinema fica sentado muito tempo. Eu falei para você, sinal do cinema. Fica muito tempo sentado, dói. O mecanismo ali, o joelho, fica parado, deve ser movimentado pela inatividade por muito tempo, dói. Então, o que eu queria resumir aqui, ó, tudo tem a ver com o mecanismo extensor do joelho e a parte lateral. Extensor. Quem que é extensor do joelho? Quem que é extensor do joelho? Quadril femoral. Quem que é extensor do quadril? Último, máximo, médio. médio. Lembra lá do mecanismo que a gente falou do quadril? Então tem que ter força de extensor de quadril e joelho. Estou dizendo para você. Isquiotibial. Então, olha só. Ao avaliar a patologia aqui, eu tenho que ver a mecânica da patela, da articulação fêmuro-patelar, do fêmur para a patela. A fisioterapia deve analisar o alinhamento estático e o alinhamento dinâmico. Então tem teste que a gente faz de alinhamento estático e dinâmico. Estático, parado. Olha como é que está a patela. E um teste de alinhamento dinâmico que a gente faz muito. Pede o paciente subir no degrau, os dois pés no degrau, aí você vai ter que descer no degrau, o banco mais alto. Aí que ele vai descer, você vê que o peso da perna dele que está na minha perna direita aqui, ó, na perna esquerda no ar. Ele desceu o degrau. O que ela faz geralmente? Faz um valgo, ela cai, ela não consegue alinhar perfeitamente. Então são testes dinâmicos. Ele desceu o degrau, ele não consegue descer com o alinhamento perfeito da perna de apoio. Aí é legal você descer num degrau maior, num banco, para ver se ele consegue descer com boa estrutura do joelho. É o teste de alinhamento dinâmico do joelho. O estático é parado mesmo. É possível avaliamento da avaliação postural, pista anterior, pista posterior, pista lateral. Quem são os estabilizadores dinâmicos aí? Podem estar acometidos. Olha lá. Quadríceps. Mas em especial, Mais lateral. vaso lateral, vaso intermédio, vaso medial e o reto femoral. Em especial, o vaso medial. Mais importante do que o reto femoral. É o flexor de quadril. Porque o vaso medial faz o quê? Ele Puxa a patela para para dentro. Aí tem dentro da bandagemzinha que eu falei para vocês. Você botar uma bandagem, pega a patela, puxa para dentro. Aí toda hora que você fizer um movimento, a patela vai ser puxada para dentro. Entrou força medial. Porque a patela tem uma tendência a puxar para fora, para a lateral. Retináculo lateral. O que você vai fazer com esse retináculo lateral? Ele está mais tenso ou está mais frouxo? Mais tenso, dentro do trato tibial, você tem que liberar ele. Liberação com o dedo, com o gancho da crochetagem, da miofibrólise, né? Liberar esse símbolo facial, soltar. Manipular a patela, liberar esse trato lateral e fortalecer o medial. Como é que se fortalece o medial? Aqui, ó. Parte de dentro. Vaso medial. Então, o retináculo lateral do joelho é a banda ou o trato tibial na coxa, vai ter que ser liberado. Você tem que liberar esse retináculo aqui, ó. Com o dedo, com o aparelho, soltar. Pode usar um recurso de eletroterapia de calor profundo antes,
precisa liberar essa parte lateral. Alongamento, liberação miofascial, né? Massagem mais profunda. E o retináculo medial, o que você vai fazer com ele? Se o lateral você vai liberar, vai alongar, o que você vai fazer com o retináculo medial? Fortalecer. Fortalecer, tem que ter força. Como? Adutores, por exemplo, aqui, ó. Adutor. Como? Extensão, últimos graus de extensão do joelho. Ficaria aberta, fechada. E o tendão patelar? Tem que liberar esse tendão para ele não ficar desalinhado, ficar muito tenso. Porque senão ele pode fazer o quê? Se o tendão patelar está muito tenso, ele pode puxar a patela para baixo. Então aqui, ó, eu vou caminhar esses vetores aí que vocês estão vendo na figura. Essa figura explica bem o que eu quero explicar para vocês no geral. Olha lá o quadríceps. Puxa para onde? Para cima. Lógico que no quadríceps, eu tenho o vaso medial que puxa mais para dentro, o lateral mais para fora. Né? Quem vai puxar a patela para dentro? O que eu preciso? Retináculo medial. Retináculo medial, que está mais fortalecido. E o vaso. Fortalecer adutores, vaso medial, fibras oblíquas, puxar a patela para dentro. E o retináculo lateral? Ou a banda ou o trato tibial? Vai estar o quê? Tensa. Então o que com ela? Liberar, relaxar, alongar. Um exemplo de liberação do retináculo lateral. A gente faz comumente, assim, fazer em casa. Isso aqui, ó. Eu preciso sentar, cruzar a perna aqui, eu fazer isso aqui, ó. Eu estou liberando meu retináculo lateral. Então, ele vem aqui e massageia aqui, ó. Não está alongando aqui? Não estou alongando meu retináculo lateral. Como que eu fortaleço esse retináculo medial? O próprio agachamento, os últimos graus do agachamento aqui, ó. Essa extensão aqui, ó. Essa parte final. Quando eu travo meu joelho, eu estou fortalecendo o vasto medial. Correto? A fase final. Outra forma de fortalecer esse retináculo medial. Esse aqui, ó. O leg extensor em galha aberta. Isso aqui, ó. Isométrico. Para, mantém. Isotônico. Ó. A parte final, principalmente os últimos graus. Ó. Trabalha a parte interna. O peso, né? E palpa que você sentir. Parte medial. Posso colocar o bandagem que eu citei, né? Posso colocar os eletrodos da corrente russa, do FES aqui, que aí é corrente elétrica mais exercício. Então tem várias formas de fortalecer bem esse retináculo medial. Fortalece o medial, libera um pouquinho o lateral, deixa esse tendão móvel, né? Para não deixar a patela muito deprimida, porque a patela tem que caminhar onde? No trilho, não é? Se eu vou puxar ela para cá, vou puxar ela para cima, ou para baixo, vai dar transtorno, vai? Pior ainda se for puxar para cá. Para cima ou para baixo, menos grave. Correto? Quem puxa ela para baixo? Tendão patelar. Quem puxa ela para cima? Tendão quadricipital. Então tem que liberar todos esses tendões, não tem? Está tudo liberado. Bem fortalecido. Boa simetria, o paciente vai diminuir as dores provenientes da condromalácia, já tem condromalácia, ou se já tem artrose, ou se não tem nenhum dos dois. Melhor ainda. Então aqui, ó. Aí tem mais vetor para vocês aí. Identifica ele aí. Primeiro aquela figurinha mais simples, né? Mas aqui também não é difícil não. Já acharam aí, ó. Quem que é esse bonitão aqui para cima? É o Quem é, gente? reto femoral. Reto femoral. E não é importante na flexão do quadril? E não é importante estar no joelho? E esse pro lado aqui? Por que eu sei que pro lado? A fíbula não é lateral? Essa é a minha perna direita, não é isso? Minha perna Vasto direita. lateral. Vista anterior, né? Olha minha perna direita. Minha fíbula está lateral, minha tíbia está medial. Quem que é esse aqui? Tem que liberar ele mais, entende? E esse aqui tem que fortalecer, menorzinho. Vasto medial, tem as fibras oblíquas dele, tem que fortalecer ele muito. Acabei de falar, extensão nos últimos graus. Um exercício interessantíssimo. Coloca adutor junto com o extensor de joelho. Já viu que o pessoal que faz exercício de agachamento apertando a bola? É isso que ele quer. Já viu que o pessoal na academia que está fazendo leg press, coloca a bola entre as pernas? O que ele quer ali? Chamar a parte interna do joelho. Ele sabe que ele está trabalhando a simetria do joelho. É tão importante como fortalecer o manguito no ombro.
Correto? Então, coloca a bola entre as pernas, aperta a bola. Vaso medial. Pode fazer geometria naquela cadeira, A cadeira adutora ajuda muito. mesmo com Você pode fazer isotonia, pode fazer isometria. Você faz aqui, a cadeira adutora. Faz aqui e para. Aí você vai fazer o seu protocolo aí. O seu paciente. 5 segundos, 10 segundos, depois do cara para paciente. 2 segundos. Vai, para. Vai, para. Vai, para. 3 estágios. Volta. Para. Então, na ida no conceito, na volta no essência, você trabalhou 3 mais 3, 6 fases. É canseiro treinar desse jeito, né? Não é muito mais fácil fazer assim, ó, vai, volta, deu 10, acabou? É, mas a fisioterapia é diferente. Vai, para, volta. Eu não estou pedindo você fazer isso na sua academia, o seu treino normal. Agora, se você já tem um problema no joelho, faz isso, você vai melhorar. Já está reclamando do joelho, faz isso, vai melhorar. Primeira coisa que você vai ter que ser a sua própria cobaia. Depois você vai fazer o que você, né? Errado não vai dar. Na pior, você pode perder mais tempo para malhar. Mas, gente, tem que lembrar. A gente lembra do isotônico. O concêntrico, esquece do excêntrico. Conhecer a frenagem é importante. A gente lembra do isotônico, esquece do isométrico. Então tem que fortalecer tudo. Esse aqui vai ter retorno. Eu estou dando exemplo de tratamento, tem muito mais para ser feito. Estou dando exemplo. Vocês vão criar o tratamento de vocês. Olha aqui. Vaso medial mais fortalecido. Esse aqui um pouquinho menos. Esse aqui bastante, reto femoral. Não está simbolizando o intermédio, correto? O intermédio do cabeça não está aqui. Aí tem vários vetores, ó. Para a gente tentar entender aqui. Retináculo medial, retináculo lateral. Aqui, ó, a parte do tendão patelar. Ok? Então, acima do patelofemoral, o alinhamento dinâmico do joelho está alterado. O que o paciente vai ter? Alinhamento dinâmico da patela deve ser avaliado nas atividades funcionais. Observar o percurso da patela durante marcha, andando, agachamentos unilaterais, que é esse aqui, ó. A tendência do paciente que tem esse problema faz isso aqui, ó. Ele faz válvula, ele cai para dentro. Ó, ele cai para dentro. Então aqui, ó, esse alinhamento. Certo? Ele cai para dentro. Por que cai para dentro? Porque esse compartimento é mais fraco. E agachamento bilateral. O que é agachamento bilateral? Aqui, ó. Olha como é que está a minha patela, a linha. Observa. Subir e descer. Palpa. Palpa lá, durante o agachamento normal, durante o leg press. Palpem. Sintam. Então, é essencial compreender as estruturas estáticas e dinâmicas que devem criar um equilíbrio de força aqui do joelho. Começando lá no quadril, lembra? Começando lá no quadril. Quadril vai ter abdutor fraco, abdutor muito forte, pessoa da face. Mas abdutor fraco, abdutor médio. A incapacidade dos estabilizadores vão gerar o quê? Estáticos e dinâmicos. Vão gerar um distúrbio, uma desarmonia. Essa incapacidade gera dor femoro-patelar, o patelofemoral. É desarmonia muscular. Muito fortalecimento de um lado e enfraquecimento do outro. Igual aquela análise que a gente fazia do ombro. Deltoide muito forte, manguito fraco. Então, ó, fica uma patela desestabilizada, ó, que está sendo puxada para a lateral, não é? Quem gera isso muitas vezes? Quem tem o joelho válvulo. Joelho válvulo. Tem uma frouxo, mais frouxo o joelho medial e mais tenso o joelho lateral. Ó, quando eu faço aqui, olha meu joelho, ó, olha para mim. O que eu fiz? Eu abri o espaço medial, não abri? Olha aqui de novo. Olha de novo. Eu alonguei o espaço medial e comprimi o espaço lateral. Mais uma vez, ó. Olha a perna direita. Comprimi lateral, alonguei medial. Mais uma vez, ó. Alonguei medial, comprimi lateral. Ó. Lateral para dar fibra. Aí tem o ângulo Q. Como que eu meço o ângulo Q? Você deve ter ouvido falar muito do ângulo Q. É uma linha imaginária que vai da coxa para a perna e a patela. É uma linha imaginária traçada da tuberosidade anterior da tíbia até o centro da patela. Pega a tate e risca. O cruzamento dessas linhas aí forma um ângulo Q. Uma linha imaginária que vem da espinha liga ângulo superior até o centro da patela. Pega daqui, ó. Faz isso. Correto? E outra linha da tate até a patela.
Agora é um ângulozinho, vai. Se o ângulo estiver alterado, é porque eu tenho joelho às vezes valgo ou vago, concorda? O valgo é o principal problema. De novo, uma linha da espinha e líquido superior, maquinato dermatográfico, ou risca ela no raio-x do paciente, até o centro da patela, e outro da TAT, numerosando inteiro da tibia, onde insere o tendão patelar, até o centro da patela. Aqui, ó. Uma aqui, outra lá. O que vai dar? Isso aqui, ó. Uma linha lá da EIAS, espinha e líquido superior, até o centro da patela, outra linha da TAT, aí aqui, ó. A intersecção dela vai dar esse ângulo. Quando esse ângulo aqui está mais aberto, aumentado, quer dizer que você tem válvula no joelho. Correto? É uma simetria que envolve o quê? Quadril e joelho, não é? Ângulo que é aumentado. Quem tem ângulo que é aumentado pode ter pessoa da face lata mais problemático, não é? Então, ângulo que? Normal nos homens, 10 a 12 graus. Na mulher, ela tem mais ângulo que o homem. Pelo formato da pelve, né? O ângulo que é normal nas mulheres é de 15 a 17, um pouco maior. Já é mais propensão, né? 15 a 17 graus, um pouco mais. 5 graus de diferença mais ou menos. Então, o ângulo que é aumentado pode aumentar a magnitude do vetor força lateral. Aqui, ó, esse ângulo que é aumentado, ele força mais o compartimento lateral do joelho. Então, quem tem a perna em X? Mulher, paciente com mais peso corporal. Se é mulher e com mais peso corporal, 2 fatores considerados. Se ela ainda tem as duas coisas, gosta de correr, então, são vários fatores que vão ser predisponentes a coluna patelar. Ângulo que é aumentado pode aumentar a magnitude do vetor força lateral, o joelho valvo, potencializando a movimentação lateral da patela. Se a patela mexe para o lado, ela vai caminhar fora do trilho, vai? Então, muito comum na mulher. Alteração da perna em valvo, quando uma raça patelar. Muito mais comum do que no homem. O homem pode ter? Pode. Muito mais comum do que no homem. Aí vem o vaso medial oblíquo para ajudar a gente aí, ó. Ele vai ter que ser o quê? Alongado ou fortalecido? O vaso medial oblíquo. Medial. O medial vai puxar a patela para dentro ou para fora? Para onde? Para dentro. Ele vai ser fortalecido. Atua na estabilidade dinâmica da patela, não é? Esse vaso medial vai ter que ser colocado bandagem nele, fortalecido, colocar os eletrodos de corrente lúcido, fez. VMO, vaso medial, fibras oblíquas. VMO, vaso medial, principalmente as fibras oblíquas, que são mais oblíquas e puxam a patela mais para dentro. Ele é ativo em toda dentro do joelho, mas principalmente nos últimos graus de extensão. Principalmente nos últimos graus. A contramalácia, ela é bilateral na patela? E ela pode comprimir mais um compartimento que outro. Porque a patela está atritando ali. Igual o pneu que está sem, o carro que está sem alinhamento, não vai comer mais a parte lateral, a medial do pneu ali. A fraqueza do VMO é encontrada em indivíduos com dor patelofemoral. Muito comumente. A maioria deles tem fraqueza do VMO. Então, vou ter aquele agachamento apertando a bolinha, aquele leg extensor. Esse quadro aqui é o grande lance. Ele vai puxar a patela para dentro. Esse aí é o que tem que ser mais fortalecido. É só uma extensão do joelho por cima, fortalecer quadríceps. Por exemplo, apertando a bola, por exemplo, fazendo um elástico puxando para a lateral, aí vai ter que forçar para a medial. Tem várias condutas aí. O vasto medial é o principal. Esse aqui, ó. Mas é importante fortalecer o reto femoral, porque ele também ajuda o tensor da face lata, é isso? Não precisa fortalecer muito esse compartimento lateral, não. Ele já puxa, já faz parte do retináculo lateral. Puxa a patela para o lado. Então vai ter que alongar mais. Ó. Alongar mais esse tecido. Alongar mais. Faz aqui. Tá? Alongar. Então, assim, patela femoral envolve o quê? Ângulo que é aumentado. O que é um ângulo que é aumentado? Da espinha líquida superior até o centro da patela e da lata até o centro da patela. Aquele ângulo é maior na mulher, não é? Vai até 17 graus. Então, na mulher é mais fácil de ter. Mas o homem também tem. Fraqueza de vaso medial oblíquo, eu sei que eu tenho que pensar nesse ângulo, que fazer uma palmilha para corrigir a pisada, né? Fraqueza do vaso medial oblíquo e fraqueza
o vasto lateral em menores proporções. Esse aqui geralmente vai ter que ser mais alongado. Desequilíbrio entre vasto lateral e vasto medial. Geralmente, o vasto medial vai estar mais fraco. Pronação do pé é outro fator. Aquele pezinho que pisa para dentro. Você tem que colocar uma palmilha, tem que às vezes tem lá no tornozelo também. Então a cascata, você já deve estar imaginando essa sequência aqui, ó, em alguns passeios que vocês já viram aqui do estádio, em algum familiar ou até mesmo vocês. É a característica principal, pisa mais para dentro. Olha os sapatos, desgasta mais medial. Encurtamento dos isquiotibiais é outro fator importante, porque os isquios encurtados fazem comprimir mais a patela. Então, não comente os isquios encurtados. É um fator que eu não tinha citado para vocês aqui. O alongamento de isquios lá, ó, é importante para liberar os isquios e não comprimir a patela. Porque uma patela mais tensa é quando você adota uma postura mais fletida de joelho. Joelho mais fletido, encurtamento de isquio. Encurtamento também de gastrocnêmio, que também é um flexor de joelho. Então, isquiotibiais e gastrocnêmio são flexores de joelho, né? Você tem que alongar panturrilha e cadeia posterior. Alongamento de cadeia posterior também, além de cadeia lateral. Certo? A patela alta. Quem vai puxar a patela para cima? Meu quadriceps. O reto femoral, juntamente com o tendão quadricipital. Então você tem que ver todas essas harmonias aí, né? Tem que olhar para vocês como todo. Começou lá no quadril e eu fui lá no joelho. Mas o pior de tudo, pode chegar até o tornozelo, olha lá. Pezinho pra dentro. Então quadril, joelho e tornozelo. Não é o corpo todo que tem que avaliar? Tem que corrigir tudo, coloca a palminha no pé dele, né? Fortaleço adequadamente a região medial, alonga a região lateral. É um trabalho mais detalhista, não é, gente? Eu vou ter que saber o que eu vou fazer certinho. Então, o pé pronado é casado com o ângulo Q aumentado, geralmente. Pé pronado, ângulo Q aumentado. Técnico. Então, como é que você vai saber que o pezinho é pronado? Olha lá, ó. Você vai colocar lá na escola, tem uns, vamos ver no estádio lá. Você vai assistir em pé no podoscópio. O pé dele é mata-borrão, pé chato. Esse aqui. Borracha. Contrário do pé cavo. Só a parte lateral, nem aparece que é mais lateral. Você carrega peso lateral aqui, não é? Tem o pé mais invertido. Aqui tem o pé mais pronado, mais invertido. E esse é o normal, tem um arco. Não tem o podoscópio. Pega um papelão, tinta ou até molha o pé do paciente e vai lá e pisa. Ele faz em casa, isso é barulho. Olha o ângulo Q, olha o ângulo Q de novo, olha lá, da RAS é um ângulo Q bem aumentado, olha lá. RAS, TAT, perninha para dentro. Na variação possível você vê, o joelho toca no outro. E o VAR, ao contrário, o VAR é pé de alicate, pé de cowboy. Aí o joelho fica mais 2 dedos. Aí eu pergunto para vocês, não é foco na aula de hoje, vamos fechar a aula de hoje já pensando no joelho, o que já vem lá na frente, menisco, ligamento. Está alongando, estirando ou está encurtando o ligamento lateral medial? Alongando. Está comprimindo o menisco medial ou lateral? Lateral. Lateral. Que Deus é? Diminui o espaço lateral, aumenta o espaço medial. Entendeu? Aí já entende o que o paciente vai ter. Então a gente tem que entender aqui, ó, a anatomia da coisa. No raio-x vai dar desgaste mais onde? Lateral. Desgaste lateral. Redução do espaço lateral. Certo? Compressão lateral. Alongamento medial. Oi? Já dá para ver tudo. Mas nem sempre todos eles têm todos esses ajustes, tá? Então, a gente vai tentar corrigir isso aí. Até a rotação da tíbia pode ocorrer também. Uma rotação mais medial. Joelho valgo. Então agora, cai muitas vezes na região anterior do joelho, mas aqui tem componente lateral, problema, componente
geralmente medial, de fraqueza, né? Dor no joelho reclamado geralmente mais anterior, nem lateral. Tratamento. Repouso, atividade exacerbadora. Parar de correr. Você tem que parar de correr, começar a pedalar, fazer atividade. Momentaneamente. Vou ficar muito tempo em pé. Fortalecer o quadríceps. Com ênfase aqui? Por que perder fechado? Trabalhar toda a Pode ser musculatura. aberto. Trabalhar toda a musculatura estabilizadora. Toda a musculatura estabilizadora e não qualquer estresse do joelho. O cisalhamento. Mas pode fazer aberto também? Pode. Uma bolinha entre as pernas, leg extensor. Já ensinar, você vai fazer isso lá na prática. Só que a cadeia fechada é melhor. Tosto muscular. Alongar os isquios por quê? Para não comprimir, não é? Região patelar. E os gastrocnêmicos também, que são os dois flexores de glúteo. Fortalece o mecanismo extensor e alonga o mecanismo do flexor, não é isso? Resolução da biomecânica da patela. A patela começa a caminhar melhor. Coloca bandagem e tal. Aí a pessoa começa a referir menos dor. Mas o desgaste da castidade já foi. Não vai voltar. Já tem artrose? Já foi. Exercícios resistidos. Olha lá o agachamento. Na parede primeiro, faz isométrico, faz isotônico, com a bola suíça na parede, com a bola entre as pernas, não é isso? Tem várias formas de fazer. Mini agachamento, não está com dor ainda. Agachamento mini, ele faz um pouquinho do eu volta. Do eu volta. Não faz com dor. Você vai fazer. Ah, mas não adianta nada. Adianta. Para ele resolve. O mini agachamento para ele agora é o que tem para hoje. Não pode forçar mais. E o pastor não queria fazer não. Ah, esse aqui não está forçando nada. Mas depois você manda brasa e vai voltar reclamando de dor. Aí esses vão evoluindo em termos de intensidade. Né? Esse aqui já é o afundo. Avanço. Aí a coordenação é maior. Nem para você dar conta não. Olha lá, subiu o step. De frente, lado, de costas. Trabalha esse mecanismo extensor. Ó, um step pequenininho. Um step maior. Um banco mais alto. Resistidos. Olha o elástico, isso é bacana esse exercício, ó. Você empurra o elástico para trás. O mini band, não é? Você vê, o pessoal faz direto isso. Empurra, extensão, os últimos graus de extensão. Coloca o elástico e estende. Alongamento de isquios. Deitado, né? Esse alongamento que eu faço é longo, mas o ideal seria até fazer o contrário, fazer uma dorse do tornozelo. Porque a dorse ainda alonga os gastrocnêmicos. Aí com faixa, com toalha, você faz sozinho. Eu vou ensinar um alongamento legal de cadeia muscular para você dar, que trabalha muito bem. E a gente faz toda a cadeia, ele é bem forte, como se vocês não dá conta de fazer direito. É força muito. Esse aqui, mais evoluído, né? Nem todo mundo dá conta de fazer 90 graus de estilo. Principalmente com dorsos. Na parede, isso aqui é excelente na parede. Alongamento de cadeia muscular. Então é um trabalho bem detalhista, né, gente? Alongar isso, gastrocnêmicos, fortalecer o compartimento medial, alongar o compartimento lateral. Ali alonga glúteos em menor quantidade, é mais isquios, tá? E esse aqui alonga mais glúteo. Mais glúteo. Glúteos fica alongado tanto, só dá elasticidade para fazer o trabalho na hora de fortalecimento. Ele vai estar mais fraco. Tá? Alongamento de gastrocnêmio na rampa. E gastrocnêmio se alonga com o joelho estendido, não é isso? Sólido com o joelho flexionado. Vou enfatizar isso mais no tornozelo, para vocês verem. Dúvidas, perguntas, pessoal? Então foi bom que a gente introduziu o joelho para vocês, né? Mas o joelho não faz de anatomia também e tal. Todas as situações de todo jeito, joelho, tornozelo. Vai vir uma conexão direta do teu quadril com o joelho agora? A gente vai terminar o quadril essa semana, provável, aí vamos começar a falar de joelho. Mas só que semana que vem nós temos uma prova, terça-feira. Teórica. E as práticas semana que vem também. Toda semana que vem. A semana a gente vai fazer aula de extensão com outra turma ainda. Uma aula teórica amanhã que eu vou falar sobre o quadril. Aí, semana que vem, só prova. As semanas são só prova agora, para a gente depois falar de quadril na prática e terminar quadril para joelho na teoria. A prova só cai membro superior, o quadril não cai. A prova é só o braço.
Ok, gente? Beleza. Dá uma estudada nisso, tá? Senão não tem muita informação. Já tá cheio de informação, credo. Sobre a importância de observar detalhadamente o que você precisa, né? É muito detalhe, não é? Mas não é difícil não, tá, gente? Tem uma lógica de raciocínio, tá? Se não é aquela lógica de raciocínio, você não precisa pegar. É um detalhe ou outro, você vai ter que estudar mais um pouquinho. Mas entendendo a lógica da coisa, o que é ângulo Q, o que é joelho válvulo, para onde que vai o força, e o que é física purinho, né? Aquela física achar que nunca mais ia ver no segundo grau, está aqui, com força, né? Você achar que nunca mais ia mexer com exato? Ele tá mexendo é pouco, né? Oi? Não é o último. Ixi, vai voltar com nós hoje. Finaliza por último. Eu não vou voltar. Vou tentar fazer uma linha eu tenho que fazer logo agora. Não posso esperar em casa, não posso esperar chegar em casa fazer. Você viu, né? Sabe o que é pai? Eu não sei, pai. Aí eu gostaria de passar um filme na próxima aula. Não pode fazer um de lanche, não sei o quê. Aí vai dar ambulância, né? Tem 10 pessoas para fazer só 5 coisas. Aí vão fazer coisa de lanche e ninguém quer guardar no papel. Amanda Pereira. Cléia Ribeiro. Henrique Garcia. Luiz Miguel. Presente. Henrique Pérez. Eu.